Boa noite, irmão, irmã. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você. Seja bem-vindo aqui a este culto, o culto de oração, o culto que nós fazemos no meio da semana, um culto em que nós paramos um pouco, um culto em que nós olhamos um pouco para as coisas que o Senhor está fazendo e muitas vezes paramos para ouvir a voz dEle. Paramos para suplicar, paramos para orarmos, intercedermos, paramos um pouco diante dos barulhos do dia a dia. Então, eu gostaria muito, muito, muito que você nesse instante pudesse se concentrar o máximo possível, pudesse tirar esse tempo, para buscar a Deus, pudesse se alimentar da palavra do Senhor, pudesse adorá-lo, pudesse louvá-lo, e que o Senhor fale. Deixa Ele falar, meu irmão. Ele está presente. Deixa Ele falar, minha irmã. Ele está operando maravilhas. E nesse momento eu gostaria muito de orar com você e interceder ao Senhor pela sua vida, pela vida desta igreja e pela minha vida. Vamos orar? Pai Celeste, louvado seja o Teu nome por mais um dia. Louvado seja o Teu nome porque o Senhor nos reúne desta forma hoje, em meio a uma pandemia, a nos colocarmos diante do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor do céu e da terra, o Criador de todas as coisas, aquele que nos chama todos os dias para a sua maravilhosa luz, aquele que nos dá a sua misericórdia todas as manhãs, aquele que é presente e que é um presente para nós. Porque sem o Senhor, Deus, nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor, nós não temos expectativa de vida. Sem o Senhor, nós não podemos caminhar. Em Ti nós encontramos forças. Em Ti nós encontramos alegria. Em Ti nós conseguimos levantar. Em Ti nós somos levantados pela mão direita. E somos postos em pé na rocha firme que é o Senhor. Nesse momento, Pai, eu gostaria muito de pedir ao Pai encarecidamente pelos meus irmãos. O Senhor sabe das suas lutas, das suas dores, das suas ansiedades, das suas angústias, Deus, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa tocar nos corações. Que o Senhor, ó Pai, possa fazer um milagre, que haja cura, Deus, não por mim, mas pelo Senhor, que é o Deus de Israel. Que haja libertação, que haja vida no Senhor. Quantas e quantas crianças, Senhor, estão abandonadas, estão excluídas. Quantas e quantas crianças são abusadas. Quantas e quantas crianças estão passando fome agora. E eu peço, Senhor, olha para o nosso país. Ajuda as crianças, ó Pai, a viverem e terem, ó Pai, um cuidado todo especial dos seus pais, ou daqueles, ó Pai, que têm a honra, ó Pai, de criar essas crianças. Peço pelos adolescentes, cuida, ó Pai, do seu coração. É uma fase, ó Pai, de muitas indecisões. É uma fase, ó Pai, em que eles não são crianças e não são adultos, mas algumas vezes são tratados como crianças e outras vezes como adultos. Que o Senhor, ó Pai, possa cuidar deles. Cuida, ó Pai, dos jovens. Abre porta de emprego. Que eles consigam, ó Pai, terminar os seus estudos e que os estudos, ó Pai, sirvam para engrandecer o Senhor. Cuida deles, Senhor, nas universidades. Não deixe, ó Pai, que eles se desviem do seu caminho. Coloque, ó Pai,
amigos que possam ajudá-los, que possam, ó Pai, se reunir, ó Pai, semanalmente em oração, em leitura da palavra. Peço pelos adultos, Deus, cuida, ó Pai, dos adultos. Normalmente são aqueles que provêm as suas casas e que muitas vezes estão desempregados, Deus, e que muitas vezes estão necessitando, Senhor, do pão de cada dia para os seus filhos. E eu peço que o Senhor possa abrir portas de emprego nesse momento, que haja, ó Pai, mantimento nas casas, mas que acima de tudo haja a Tua presença, o Teu amor, a Tua soberania sobre a vida de todos nós. Cuida dos idosos, cuida, ó Pai, das suas dores, cuida, Senhor, e cura, Senhor. Muitos também estão, ó Pai, abandonados. Muitos são, ó Pai, roubados pelos seus próprios filhos e abandonados pelos seus. Mas eu peço, cuida da saúde, protege, Senhor, esses homens e essas mulheres. Peço pelo nosso país. Peço, ó Pai, pelo presidente, ó Pai, do nosso país. Que o Senhor possa cuidar dele. Que ele possa, ó Pai, administrar esse país conforme, ó Pai, a justiça do Senhor, conforme o amor do Senhor, conforme, ó Pai, aquilo, ó Pai, que o Senhor tem, Senhor, para esse país. Cuida, ó Pai, dos magistrados, cuida, Senhor, do legislativo. Pai, que eles votem leis e que eles cuidem, ó Pai, desse país também. E eu peço muito, Senhor, pelos enfermos, aqueles, ó Pai, que estão nos hospitais, muitos em tratamento, outros sem tratamento, jogados, ó Pai, às traças, talvez agonizando nesse momento, sem ar. Visita, Senhor, cura, liberta, sara, abraça, constrange corações a viverem uma vida santa no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, como é bom orarmos a Deus, como é bom falarmos um pouco com Ele, como é bom refletirmos no seu amor. Mas nesse momento eu gostaria muito de convidar você a louvar ao Senhor comigo. É um momento muito especial também, é um momento em que nós paramos também um pouco e cantamos, louvamos, adoramos, em que nós olhamos para o Senhor e vemos as suas maravilhas sendo providas em nossas vidas. E eu gostaria muito que você louvasse a Deus comigo. Não sei como você está aí na sua casa, se você está sentado, se você está em pé, talvez você está fazendo a janta, talvez você está lanchando, mas que você pudesse parar um pouquinho, se pôr em pé e louvar a Deus comigo. Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande
exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Senhor Jesus, que o seu nome seja louvado nas profundezas, no mais baixo, ó Pai das profundezas, ó Pai do oceano, no mais alto céu, Pai, aqui na terra, que o Senhor possa receber aquilo que o Senhor merece, e que nós, ó Pai, possamos olhar para Ti, olhar com amor, com esperança, com vida, porque o Senhor é aquele que nos amou primeiro. Tu és aquele que é presente em nossas vidas. Louvo muito ao Senhor por essa oportunidade. Louvo muito o Senhor porque Tu és grande, justo e verdadeiro. O grande eu sou. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, nós louvamos ao Senhor, nós oramos, nós o adoramos. E nesse momento eu gostaria muito de convidá-lo e convidá-la a refletir na palavra do Senhor comigo. Serei breve, trarei alguns conceitos, mas acima de tudo isso, o que importa é o Senhor. Não sou eu aqui. Eu gostaria muito que você não olhasse para mim, porque eu sou muito pecador, porque eu erro, tanto quanto você, e somente pela misericórdia do nosso Deus é que eu estou aqui, e que eu peço a Ele que Ele use a minha vida, que eu seja um canal de bênção para a sua vida, para a sua família, e que nós possamos caminhar sempre com os olhos fitos no Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10 a 20, que diz assim: Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Vamos orar? Pai, li a sua palavra junto com os meus irmãos, e nesse momento, Pai, que diminua eu e que cresça o Senhor. Que não seja eu aquele que tenha pretensão alguma de falar coisas de mim sem me lembrar do Senhor. Que a tua palavra seja o centro aqui. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, é uma palavra muito rica, é uma palavra verdadeira, é uma palavra fiel, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus a este Apolo que estava em cadeia. Nós vemos que o Senhor, Ele é muito cuidadoso conosco. Nós vemos que Ele caminha conosco e que Ele, o Senhor Jesus, fez uma obra maravilhosa por mim e por você. O interessante é que nós temos feito algumas reflexões sobre o livro de Efésios e aqui nós estamos terminando ele. E nós vemos que, tanto nas devocionais, como nos cultos que temos ministrado sobre este livro, nós vemos quão gracioso é o Senhor com as nossas vidas, como Ele tem nos ensinado. Há 15 dias atrás, nós falamos sobre o relacionamento entre homem e mulher, Cristo, a sua igreja. Falamos das responsabilidades, falamos da entrega, falamos da submissão, falamos de vida no Senhor. Nas 2 semanas, contando com essa, nós temos feito as devocionais, e essa semana, como você tem acompanhado, nós temos falado sobre também o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Nós temos feito também algumas reflexões também entre escravos, servos com os seus senhores e os senhores com os seus servos. E que em cada relacionamento, tanto homem e mulher, pai, filho, filho, pai, senhor, servo, escravo, tem que ser um relacionamento olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor, porque quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós vemos a entrega do Senhor por cada um de nós. E como nós refletimos no domingo passado, Jesus Cristo nos cativou. Jesus Cristo olhou para nós e, com os laços de amor e a dependência que nós temos totalmente dele, ele nos deu vida e vida em abundância. E olhando aqui para o apóstolo Paulo,
olhando para a situação que ele estava vivendo, nós entendemos que ele escreve com muito amor essa carta, movido pelo Espírito Santo. Era um homem que estava preso, ele estava em uma residência alugada por ele, em um local em que ele tinha que pagar o soldado para ficar com ele, que ele podia receber visitas, mas que essas visitas elas eram totalmente inspecionadas, e que ele ficava algemado a um soldado. Ele dormia algemado a esse soldado. E quando nós olhamos para ele, eu fico imaginando ele olhando para aquele soldado e a sua armadura. Ele fica olhando para aquele soldado e vendo o capacete, a espada, o escudo, a couraça. Ele fica imaginando como nós, os santos do Senhor, podemos caminhar protegidos. E a ênfase da palavra de hoje é a oração. Porque adiante da oração, nós buscamos a Deus e nós pedimos a Ele que Ele nos revista com a armadura celeste. E desta forma nós caminhamos em direção a Cristo inabaláveis, cujos corações muitas vezes estão aflitos, mas ao mesmo tempo são inabaláveis em Cristo. Quando nós falamos da nossa luta, muitas vezes algumas pessoas pensam em luta, e aqui eu gostaria muito de ser bem claro contigo. Muitas vezes nós queremos lutar contra uma outra pessoa, muitas vezes as pessoas querem nos calar, muitas vezes as pessoas elas pensam que a nossa luta é contra o outro que está do nosso lado, ou outro que está lá do outro lado do mundo. E aí nós vemos as grandes guerras, os grandes conflitos por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa do prazer de pisar um nos outros. Mas quando Paulo escreve aqui, ele escreve sabiamente dizendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra as potestades, as hostes espirituais. Que a nossa luta é contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não podemos nos esquecer que uma das filosofias de vida que eram muito fortes nesse período, que é uma filosofia de vida da Pérsia, que é o maniqueísmo, que nasce em Mani, no qual ele tem e trata as forças do bem e do mal como sendo opostas, porém com o mesmo poder, nos quais algumas horas o mal vence, em outros momentos o bem vence. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que em Cristo a vitória é certa, que o mal já foi vencido, que o diabo já foi derrotado, porém ele trabalha para nos derrubar. Porém o inimigo, ele se levanta para acabar com as nossas vidas. Mas aqui, o que serve para nós é que nada do que acontece sem a permissão de Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. É só nós olharmos para a história de Jó. Diz a palavra que o diabo andava
E aí o Senhor pergunta para ele, e ele fala de Jó, e o Senhor fala: ó, você vai até esse ponto. A tentação. A tentação vem do diabo, do enganador. Mas a provação vem do Senhor e Ele nos prova também. E devemos andar com Ele. Devemos cingir a armadura do Senhor. A armadura em que, muitas vezes, para muitas pessoas, ela possa ser uma loucura, mas que para nós, servos do Senhor, devemos buscar, devemos pedir a Deus para que Ele nos revista. E Paulo começa a falar de sermos nos dias maus inabaláveis. Ventos virão, tempestades virão, mas inabaláveis seremos no Senhor, quando estivermos firmes nele e na sua palavra. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo provavelmente deve ter assistido alguma guerra. E aqui os dardos inflamados do inimigo quando eles lançavam uma flecha, na ponta da flecha havia alguns, como se fosse uma estopa com um líquido inflamável, que eles colocavam fogo e atacavam nos seus oponentes. Quando caía aquela flecha no escudo, logo aquele fogo espalhava e aquele soldado ele ficava sem uma das proteções, que era o seu escudo. Mas quando nós olhamos para o Senhor e para a sua palavra, nós vemos que o escudo do Senhor, ele é diferente. Os dardos virão e quando nós estamos com o escudo do Senhor, nós somos inabaláveis. Não há aquilo que possa nos queimar. Porque o Senhor é presente, porque o Senhor é o nosso escudo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Existe uma história de um grande revolucionário na Inglaterra chamado Cromwell, em que ele falava para os soldados quando eles fossem combater na guerra, que era para eles irem em uma das mãos com a espada e na outra a Bíblia, para combater. E aqui eu fico imaginando ele dando essa ordem para aqueles homens que iriam combater, e a ideia que ele tinha, e a ideia era: vocês vão estar lá, mas a palavra do Senhor estará com vocês. Se apeguem ao Senhor, leiam a palavra, sigam a Cristo, e vocês serão inabaláveis. E Paulo continua: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com perseverança e súplica por todos os santos. Se eu estou em pé aqui, é porque vocês, meus irmãos, têm orado por mim. Se eu estou aqui conseguindo trazer essa mensagem, é porque o Senhor tem colocado no coração de vocês a se dobrarem dias e mais dias e colocarem a minha vida e a da minha família na presença do Senhor. E nesse momento eu gostaria muito de fazer uma oração silenciosa e que você orasse por mim. Que você olhasse para mim e visse quão fraco sou,
mas que o Senhor tem cuidado através da vida de vocês. E vamos fazer alguns instantes de oração. E eu peço muito que você ore por mim, pela minha família e por essa igreja. Senhor Jesus, os meus irmãos oraram por mim agora, pela minha família, pela igreja. E eu peço também pela vida deles. Sustenta, Senhor. Revista-os, ó Pai, com a tua armadura. Que nenhum dardo inflamado do inimigo chegue à vida dos meus irmãos. Que o Senhor esteja à frente, do lado e na retaguarda deles. E que eles te louvem, que eles te louvem, que eles te louvem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e Paulo continua: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazer. Que nós possamos, irmãos, diante desse mundo tenebroso, que muitas vezes nos dá medo, olharmos para Cristo, aquele que nos cativou, aquele que criou laços de amor para nós, aquele que nos entrega a armadura celestial, que nos protege, e que, se em algum momento você e eu não conseguirmos, porque somos fracos, não conseguimos porque de alguma forma falharmos, eu gostaria muito que você soubesse que em Cristo somos mais que vencedores, que em Cristo nós somos revestidos com a sua armadura, e que nós devemos viver sempre olhando para Ele, sem acusações para os outros, sem apontar o dedo, mas caminhar firmes no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu gostaria de fazer uma outra oração com você e me despedir de você com a bênção final. Vamos orar? Senhor, até aqui o Senhor esteve conosco. Até aqui o Senhor encaminhou, ó Pai, esse culto, e eu peço que o Senhor possa continuar a falar com os meus irmãos. A semana ainda não acabou, estamos na metade da semana e precisamos do Teu cuidado, precisamos do Teu agir, precisamos da vida no Senhor. E eu peço muito, Deus, peço muito, que o Senhor, ó Pai, nos revista do Teu poder, que nós possamos orar sem cessar todo o tempo, que nós possamos jejuar, que nós possamos interceder, que nós possamos render ações de graças ao Senhor, mesmo nos dias ruins, mesmo em dias em que nós possamos pensar em desistir, que nós possamos olhar para o Senhor e seguir a Jesus. Abençoe, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs,
a todos aqueles, ó Pai, que ouvirem, ó Pai, essa mensagem, a todos aqueles, ó Pai, que porventura, ó Pai, entrarem no canal dessa igreja que está no YouTube, que em nome de Jesus tenham um encontro gracioso, lindo com o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Recebem a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, a amizade, o convívio, a habitação do Espírito Santo esteja com você aí na sua casa, no seu trabalho, na condução que você pega todos os dias, ao entrar no supermercado, em uma padaria, numa farmácia, que Ele cuide do seu entrar e do seu sair, do seu deitar e do seu levantar, e que você e o povo de Deus espalhado por toda a face da terra louve a Deus, glorifique a Deus, até que Ele volte. Amém.